Bom, pessoal, vamos embora aí para mais um vídeo. Vídeo esse aqui, né, que com certeza vai gerar polêmica. É um tema complexo, cada um tem uma opinião. Quero falar hoje para vocês, né, sobre aí os pontos vitais para fazer um abate de um javali e também da a sua anatomia, né? De certa forma, o javali, a gente tem que entender a complexidade do corpo do animal, onde estão os pontos vitais dele, para você ter êxito no abate aí. Vou passar umas imagens aqui em aleatório, né, para vocês acompanhar o vídeo aí. Mas vou aprofundar no assunto e no tema aqui e trazer para vocês informações conforme, né, o meu conhecimento e a minha experiência de caça aí ao longo dos anos. Pode ser que a gente diverge de opiniões, mas como eu sempre falo, né, a gente não é inimigo por isso. Cada um tem a sua opinião e a gente respeita a opinião dos outros e pede que, né, da mesma forma, da gente também seja respeitado. O javali é um animal extremamente robusto, resistente, que vive colocando aí à prova a habilidade ou conhecimentos de vários caçadores. Caçadores esses, por sua vez, extremamente experientes, mas que ficam incrédulo como pode um animal, né, ter um conhecimento extraordinário como o javali tem e a resistência também de suportar enfrentamentos aí às vezes com equipamentos aí de guerra. O animal suporta e aguenta, muitas das vezes vai embora e não se entrega. Em contrapartidas, temos também outros caçadores, também experientes, que conseguem fazer abates de javalis grandes, erados, usando equipamentos inferiores. Equipamentos esses que muitas das vezes é motivo de críticas, né, ou até de deboche por pessoas que não têm o conhecimento e não reconhece que com habilidade e conhecimento você consegue fazer o controle desses animais usando alguns equipamentos que muitas das vezes nem é indicado para fazer esse controle da espécie. Resumindo em miúdos, o javali é um animal sim que deve ser respeitado porque é perigoso, né? Já ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive de caçadores. Tem sido uma ameaça no mundo inteiro, então sim, deve ser temido e respeitado. Porém, também não é uma fera enjaulada, um mutante, um bicho indestrutível que ninguém consegue abater. Não é bem assim. Se você não tem conhecimento, óbvio, não vai aí, né, inventar moda e enfrentar um animal desse se você não tem experiência e conhecimento. Mas pessoas com conhecimento, com técnica, com habilidade, conseguem sim fazer o controle dessa espécie sem problema. E como eu disse anteriormente, às vezes com equipamentos que é motivo de deboche por outras pessoas que não tenham conhecimento. Bom, então vamos lá, né? Vamos trazer uma imagem ilustrativa aqui para a gente conversar sobre essa questão dos pontos vitais do javali, aonde eu devo fazer um disparo para ele ser fatal. Lembrando, pessoal, que não existe apenas, né, esses pontos vitais aqui. Existem muitos outros e eu espero falar aqui da maioria deles para vocês hoje. Vamos começar aqui pela letra A. A letra A aqui, usando aqui o meu ditado popular, a gente fala no pé do ouvido. Ali é muito utilizado, né, por caçadores aí que adoram fazer abates dessa forma. Assim como tudo na vida tem pós e contras, né? O disparo aqui no pé do ouvido, se ele for certeiro, fatal. O animal vai desligar na hora, vai ficar no local sem chance para o animal. Porém, pessoal, é uma escolha arriscada. É uma área muito pequena, com grandes chances de você errar. Qualquer coisa de centímetros ali não vai ser fatal, o animal vai embora ferido. Porque são muitos os detalhes. Geralmente, essa escolha é feita por caçadores ali que está na selva, numa curta distância, né, com um bom equipamento de visão ali, e ele vai conseguir ter êxito, mas a chance de erro é muito grande. E se alguém disser que faz esse abate que nunca errou, é mentira, porque quem faz esse tipo de abate aqui, frequentemente o animal vai embora. Às vezes nem é culpa do caçador, às vezes a mira está perfeita, pode ser ali uma regulagem, o animal mexe a cabeça ali e aí acaba batendo no local errado e dá ruim. Passando aqui para a letra B,
Aqui o objetivo aqui dessa marcação é acertar o pescoço do animal, a estrutura óssea, porque ali a gente sabe que passa veias e artérias, lógico que se acertar uma vai dar bom, né? Vai ter êxito, mas geralmente quando o animal fica no lugar é porque acertou a estrutura óssea do animal. Lembrando que todo e qualquer disparo no animal, independente da região aqui, com exceção ali da frontal na cabeça, vai ter risco de acertar uma artéria, uma veia, vasos, né, e provocar sangria ali e fazer o abate do animal. Mas alguns lugares, né, são mais indicados para essa finalidade. Olha para vocês verem aqui na questão do pescoço, o diâmetro que você tem para acertar comparado com o animal aqui para ser fatal na estrutura óssea. Para baixo ali e para cima, é como eu falei, só se acertar uma veia ou uma artéria para você ter êxito. Do contrário, você tem que acertar essa parte do osso marcado do pescoço aí. Aqui ainda tem uma pequena vantagem, porque se você errar na horizontal, às vezes não sendo muito, você ainda vai ter êxito. Agora na vertical, conforme a distância do seu erro ali, vai dar ruim. Vamos então para a letra C. Essa letra C aqui, ela ilustra o chamado disparo de paleta alta, né? Muitos escolhem esse abate aí e tem êxito. E aqui, diferente dos outros dois exemplos que eu dei ali, já permite alguma margem de erro, seja para na horizontal ou na vertical, para a esquerda, direita, para baixo ou para cima, enfim. Aqui, alguns centímetros aqui, ainda assim vai fazer o abate do animal. Então é escolhido por muitos também para fazer nesse local aí. Vai implicar na distância também, às vezes você escolhe essa distância e devido à curva balística pode ser que vai um pouco mais para baixo, né, que é ainda melhor ainda. Então é uma boa escolha esse disparo de paleta alta. Disparo nesse local vai acertar os pulmões do animal também, porém não vai pegar o coração, porque como o nome mesmo fala, é um tiro de paleta alta. Um dos contras desse local aqui, para alguns equipamentos, né, que você vai utilizar para caçar aí, você vai encontrar resistência da pá de osso ali, de algum osso, e pode ter uma dificuldade na penetração. Então é bem duro e resistente esse local. Passando aqui para a letra D, essa aqui provavelmente, na minha humilde opinião, viu pessoal, eu acho que é a queridinha, é a mais escolhida aí pela grande maioria dos caçadores. Por uma série de fatores. Ali, se você acertar nesse local aí, vai ter sucesso. Dificilmente não vai matar o animal, porque é uma área que já vai atingir diretamente ali o pulmão do animal, os dois pulmões. E todos sabem, né, que no caso de disparo, quando é órgãos vitais, com certeza a chance de êxito é muito maior. Ali vai provocar uma fadiga no animal e a chance de êxito é muito grande. Outra vantagem enorme que esse local proporciona é que a essa altura aí do animal, daí para baixo, o animal tem a couraça mais fina, é um couro mais fino. Daí para cima já pega aquela couraça grossa que alguns vídeos aí mostram, 2, 3, 4 centímetros de espessura. Né? Então ali para baixo, de trás da paleta, né, no sovaco que a gente fala, a pele é bem mais fina e a penetração é bem mais fácil. Quanto mais para baixo ali, mais fina, e quanto mais para baixo, maior a chance de pegar o coração. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu disse aqui depende do equipamento que você usa para caçar. Às vezes um ponto vital é perfeito para um equipamento, já para outro não é indicado, tá? Então você tem que saber, conhecer seu equipamento e saber se o ponto vital que eu estou citando aqui serve ou não para o seu equipamento. Alguns equipamentos, qualquer um dos pontos aí praticamente vai ser fatal. Já outros não é indicado, né, disparar naquele local ali, porque a dificuldade é muito grande de acertar, o dano provocado não vai ser suficiente para o abate do animal. Então você tem que saber, né, e conhecer seu equipamento para extrair dele ao máximo para saber se ele pode ou não ser utilizado para determinado abate de javali em um ponto vital ou não. Detalhe, vou trazer essa imagem aqui porque ela ilustra bem o que eu vou mencionar, vou falar de cada um desses pontos aqui também.
é o seguinte: às vezes a situação que você se encontra na caçada não permite você fazer, né, um disparo ali com o equipamento que você está na posição que o porco está. Então você tem que se adaptar, conhecer, para você achar uma alternativa para ter sucesso. Às vezes as condições que você está ali, né, é adversa. Você não sabe o que você vai enfrentar. Você está numa ceva, ok, você espera o animal se posicionar do jeito que você precisa para você fazer o abate. Agora, se você, como eu aqui, vai ali numa lavoura, numa palhada, no meio do mato e topa com o animal ali, você tem segundos para tomar uma decisão, nem sempre você vai ter aquela opção de escolher tal lugar que você tanto gosta, está habituado a fazer abate para fazer o abate. Muitas das vezes você não tem uma chance, né, para escolher um local certo para você disparar, não. Essa imagem aqui é muito boa, né? Ela ilustra bem a situação que a gente enfrenta, provavelmente as mais comum no dia a dia das caçadas aí. Vamos lá então, vamos começar falando aqui dessa primeira aqui que está marcando o ponto amarelo na testa do animal. Disparo frontal na cabeça do javali, muita gente tem êxito e muita gente fracassa. Por questões de detalhe. Aqui, você acertando ali, o que a gente costuma dizer, 2 dedos acima dos olhos é fatal. O animal vai, né, cair nos cascos que a gente fala e vai ficar no lugar sem chance, já era. Porém, pode acontecer uma série de fatores aí, né, e dar ruim, como eu falo, e o animal ir embora. Lembrando sempre, pessoal, que é como eu sempre falo, depende da ocasião, situação, equipamento, do ambiente, tudo isso, né, vai mudar aqui a sua decisão nesse momento. Por exemplo, frontal assim, ó, na testa que a gente fala, na ceva é muito bom. O animal tá ali comendo, né, ele tá parado, às vezes ele tá tranquilo, e aí você vai esperar o momento exato para fazer o disparo na cabeça ali, né, e ter sucesso. Porém, é muito arriscado porque o javali não quieta, ele mexe demais com a cabeça. Quando eu falo animal parado, eu estou dizendo, me referindo ao corpo do animal. O animal está mais quieto, mais parado. Mas a cabeça dele está o tempo todo em movimento. Ele come, agacha, levanta, olha para um lado, para outro, então ele fica inquieto com a cabeça. Você tem que estudar os movimentos dos animais para você fazer o disparo no momento exato. E como eu falei antes, depende do equipamento que você está utilizando. Aqui é muito utilizado por carabinas de pressão, né, as PCPs, calibres menores aí também é muito bom, mas quem tem a habilidade de conhecer seu equipamento vai ter êxito aí com seu equipamento sem problema. Porém aqui o pessoal fala demais isso aqui no canal, né? Eles não entendem, a maioria deles não entende, não tem experiência, e me fala muito sobre isso. Eu fiz recentemente um abate aí de um porco na cabeça com a balestra, mostrando que é possível, porém tem um pós e tem contra. O animal fica no lugar, não corre, se você acertar, assim como outros equipamentos, ok. Porém, a chance de você errar e dar ruim e perder o animal é muito grande na balestra. Porque, primeiro, a curvatura, a parábola da flecha, ela tem diferença da onde você zerou. E qualquer ângulo que muda ali já dá diferença ali de 3, 4, 5 centímetros no impacto. Isso aí vai ser uma diferença enorme que vai ocasionar o seu erro na hora do disparo. Recentemente eu postei um shot aí no disparo, que eu fiz o abate, beleza, e mostrei um também que por causa disso a flecha foi para a esquerda ali uns 3 a 4 centímetros e o porco foi embora com a flecha na cabeça. Entendeu? Então por isso a gente não faz disparos na cabeça. E outro detalhe, a chance da perda da flecha é enorme, de você não conseguir tirar ela ou do próprio animal quebrar a flecha. E uma flecha é cara, não é igual um chumbinho baratinho. Então, assim, tem muitos outros fatores, eu não vou falar aqui para não, né, alargar demais o vídeo, mas estender demais, mas são por alguns fatores como esses que a gente não escolhe fazer abate na cabeça. Mas não quer dizer que a balestra não é precisa, não é potente, não é capaz de fazer. Faz, é possível fazer, mas não é indicado. Falando de arquearia, arco e balestra, o indicado é para paleta, né, ou como eu costumo fazer aqui, na coluna de cima para baixo. Aí depende do equipamento, da flecha, da ponteira que o caçador está utilizando. Então é isso, pessoal. Para finalizar, vai depender do equipamento, do caçador, do local que o animal está, da situação. Tem muitos outros fatores aí que vai implicar na sua escolha de decidir se faz ou não um abate na cabeça. Mas lembrando que qualquer caçador é capaz de fazê-lo, desde que esteja com o equipamento certo e nas condições
ideais. Mudando aqui, né, de porco aqui, de javali, vamos aqui pro lado direito. Esse animal também que está de frente com um ponto amarelo marcado ali, um pouco à frente da paleta. Bom, pessoal, aqui nesse ângulo, quando o animal está de frente, eu não gosto não, particularmente. Eu já tirei porco desse jeito aqui e já perdi alguns animais assim. Por quê? Ali, de certa forma, essa posição favorece o animal, porque os órgãos estão escondidos atrás da carapaça dele e também da estrutura óssea. Ali, para você conseguir penetrar e atingir os órgãos ali, tem que ser um calibre grosso, né? Ou uma balestra muito potente, porque para frente, para o lado da cabeça, ali é o pescoço, ok. Se acertar um local e passar ali, beleza, mas um pouquinho para a esquerda, onde está marcando aí, ali é problema. Então é uma posição horrível, não gosto. Geralmente, se a gente puder esperar o animal virar, é melhor. Aí você consegue fazer um abate, é um ponto vital, mas não é para qualquer equipamento. Mas eu já tive êxito, eu tenho abates aqui com a balestra antiga, ainda XB86, né? Onde o javali é bem grande, teve cara a cara comigo, a uns 8 metros de distância, exatamente nessa posição. Ele estava de frente, a hora que ele virou o pescoço, eu mandei no pescoço ali, a flecha penetrou para dentro dele ali, ele andou pouca coisa, né, e se entregou. Mas com uma balestra boa, uma ponteira boa, que corta demais, foi bom demais. Só que eu já deu ruim em algumas ocasiões também. Então, repito, não é para qualquer equipamento. Vamos mudar então agora de javali. Vamos pegar o javali do lado esquerdo, que tá ali, como a gente fala assim, de bunda, né? Pra gente, meio que de esgueio. Essa posição aí, pessoal, é muito boa. Por quê? Aqui já é o inverso da que nós acabamos de falar. Aqui o javali está completamente desprotegido, os órgãos dele ali. Apenas tem costelas na frente e mais nada. Então, ali, né, a couraça não é tão grossa, só tem costela, mandou ali para balestra é muito bom, ideal, e para a maioria dos equipamentos aí vai ser muito bom, principalmente equipamentos aí que provoca grandes danos ali, né, e grandes sangrias também. Então é um ótimo lugar, eu particularmente gosto de atirar nessa posição aí, é muito boa, super indico, provavelmente alguém aí também já fez abates assim também. Eu tenho um vídeo aí no canal postado, eu já fiz vários abates assim, mas esse vídeo em si chamou atenção porque o cachaça era muito grande, era um mandracão mesmo. E ele veio andando na estrada, eu tava parado no meio da estrada, e aí ele virou e ele indo embora. E eu fiz um disparo exatamente desse jeito, a flecha pegou um pouco mais para trás ali, quase que é onde termina o pernil ali, e saiu lá na frente nele, né? E o abate foi perfeito. O vídeo tá aí no canal completo para quem quiser assistir aí. Passando aqui para o outro javali, o do fundo, o último, que tá, né, de lado, e ali tem uma marcação nele de paleta baixa. Aqui parece com aqueles que nós vimos lá atrás, mas não é, aqui é outra marcação. Esse aqui tá mais centralizado, não tá alto nem tanto para trás do corpo do animal. Ele tá mais centralizado ali. Esse disparo aqui é muito bom também. Eu conheço como paleta baixa. Ali vai acertar os órgãos com certeza, né? Os dois pulmão, o coração também, ali com certeza acerta também. Passa artérias ali. É um dos melhores locais para disparar. Porém, tem que se atentar ao seguinte: se o animal tiver com a paleta, né, a pata na frente, você vai encontrar resistência de osso ali e um pouco de couraça. Agora, se ele tiver com a pata para frente, ele acaba abrindo a proteção ali e expondo os órgãos, você atira um pouquinho atrás da paleta. Mas é um bom lugar, né? Super recomendo. É arriscado você, conforme a distância que você for disparar aí, que pode ser que o tiro desça mais e você erre o animal. Mas, se você conhecer o equipamento, o zeramento que você tem, né, ali a parábola, a curva balística do seu equipamento, e acertar exatamente nesse lugar aí, tchau viola, animal abatido com sucesso. Tem muitos outros pontos vitais, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês verem um esqueleto aqui do javali. Não vou marcar não, porque eu vou falar, vocês vão entender. Aqui, ó, na parte de cima, na cervical e na coluna vertebral do animal, toda essa área é um ponto vital.
Se o equipamento que você estiver utilizando tiver força para penetrar e quebrar o osso, o animal vai ficar no lugar, seja no pescoço, no osso do pescoço, na cervical ou na coluna inteirinha aqui, ó. Qualquer lugar que passar aí e quebrar o osso ou pegar os tendões ali, né, os nervos ali, já era, o animal não resiste. Até mesmo que o quadril, no final da coluna ali, onde a junção do esqueleto ali, das pernas, do quadril dele, ali é um ponto vital que poucos conhecem. Mas eu mesmo fiz um abate semana passada de uma marroa boa, fazendo um disparo exatamente nesse local aí, ó, ficou no lugar. O vídeo está no canal e é recente. Como eu acabei de mencionar com vocês, né, toda a coluna ali, vertebral, ela é um ponto vital do animal. Se você acertar ela e o seu equipamento tiver força de penetração para provocar um dano e quebrar a estrutura óssea, o animal vai ficar no lugar e vai ser abatido ali sem sofrimento. Eu já uso essa técnica aí há muitos anos, eu fazia ela com outro equipamento, e aí eu resolvi aplicar essa mesma técnica com a balestra. Eu comecei a fazer e de primeira deu certo, tem vários vídeos aí no canal aí, usando essa técnica aí. Como tudo na vida, né, há aqueles que aprovam, aqueles que criticam, mas enfim, eu criei essa modalidade aí, faço ela, como eu disse, há muito tempo, vou continuar fazendo porque eu gosto e também acho ela muito eficaz, principalmente na questão de flecha, porque economiza muita flecha, a flecha ela penetra ali, passa o animal e a gente recupera ela. Se ela ficar na coluna, a gente também recupera. Então é algo assim que traz para mim benefício. Eu faço também porque os porcos da minha região eu era obrigado a fazer ceva desse jeito, não tinha como eu fazer para disparar na paleta. Então foi uma questão de adaptação que me obrigou a fazer esse tipo de abate. Mas é isso, pessoal. Existem outros pontos vitais também, mas não são tão utilizados, tá? Não vou mencioná-los aqui, mas vou dar minha opinião para vocês. Eu tenho uma frase comigo, quem segue meu canal já me conhece e sabe. Disparo, tiro bom é o que mata, tá bom? Então, às vezes, você faz um disparo espetacular, você olha no vídeo e fala, nossa, que perfeição, e o animal não é abatido. E às vezes você faz um péssimo disparo, visualmente você olha e fala, nossa, mas foi péssimo, foi horrível, e o animal é abatido. Então, repito, disparo, tiro bom é o que mata o animal. Não adianta ter todo aquele espetáculo, né, que você vê, enche os olhos, mas não tem resultado. Então fica aí a dica para vocês aí. Vou deixar outro recado para vocês. Às vezes tem gente que pensa, como eu falei, diferente da gente, né? Ninguém é inimigo por isso, cada um tem uma maneira de fazer as coisas, a sua maneira, o seu modo. Deus deu o dom a cada um de fazer às vezes a mesma coisa, executar a mesma tarefa de forma diferente. Então é bom sempre ressaltar isso. E outro detalhe, pode ser que alguém pense assim, ou até comenta algo a respeito. Ah, eu só mato javali assim. Meu amigo, você está inteiramente enganado, porque existe muitas modalidades de caça, né? Às vezes, por exemplo, tem gente que faz um abate no javali só ali no ouvido, perto do ouvido que eu falo. Você vai matar um javali assim, correndo, pulando uma pulada, como os caçadores caçam aí de cachorro. O javali pula e ele atira lá e mata o javali com a 12, com a 357, às vezes ali até com a arma curta, né? Que é muito mais difícil. E tem uns caras habilidosos que tem um dom para isso. Então você não vai conseguir fazer isso. Então não existe isso, eu só faço assim, eu sou bom nisso, eu nunca errei, eu sou 10, não existe isso. Quem vem com esse papo aí, né, não sabe nada, não é caçador. Essa é a minha opinião. Eu penso da seguinte forma. O caçador, ele tem que ser coringa, ele tem que ser igualzinho um jogador de futebol completo. Tem jogador aí que a bola vem, ele faz um gol de cabeça, ele faz um gol de peito, de joelho, de canela, de calcanhar, de chute, 3 dedos, bicuda, não interessa, de barriga, ele faz o gol de tudo enquanto é jeito. Esse é o artilheiro. Ele se adapta à situação. Não está dando certo de um jeito, ele muda, ele se adapta e consegue fazer o gol. Agora há certos jogadores que só sabem fazer gol com um tipo de jogada. Esse não é um jogador completo. Ele não consegue se adaptar, mudar e evoluir. Ele é bom só numa coisa. Então ele consegue fazer, mas ele nem se compara com um atleta de fato, um cara que sabe fazer
de tudo e está buscando evoluir com frequência. Então o caçador tem que ser exatamente assim. Ele se adapta e evolui conforme a situação. O porco está ali, né? Como eu falei, na serva é fácil, você vai conseguir esperar o momento certo, mas se ele tiver numa palhada, no mato ali, no habitat dele, você tem que tomar uma decisão em fração de segundo para fazer um disparo perfeito ali. E a situação oferecida para você é aquela que você está vendo. Ou você faz ou vai perder o animal. Então é mais ou menos por aí. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Desde já eu agradeço a todos aí, principalmente aqueles que dedicam um tempo, né, para deixar um comentário, para curtir, compartilhar, que está sempre fortalecendo o meu canal. Gratidão eterna a todos vocês. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês aí. E até o próximo vídeo.